Olá, todo mundo me ouve bem aí? Joia. Pessoal, então, essa abertura, né, do palco Latino Edu aí, que ficou colocado para mim, e eu recebo essa honra aí com uma grande satisfação, né? Um evento que eu acompanho, que eu participo, que eu já palestrei antes, e assim, eu tenho sempre muita honra em vir aqui e apresentar algum conteúdo para vocês. Beleza? Bom, hoje eu vou passar algumas ideias bem rápidas de como que a gente pode iniciar essa conversa aí para quem quer entrar nos estudos de segurança da informação, tá? Um pouquinho aqui de mim, eu sou uma tentativa de engenharia eletrônica que acabou migrando para engenharia da computação. Fiz uma especialização em redes e uma em desenvolvimento de sistemas web. Sou licenciado em engenharia de computação e mestre em ciências ambientais, uma formação bem eclética aí. Sou administrador e proprietário do site O Núcleo, membro e conselheiro do Rio Preto Sec e membro do PHPSP Noroeste Paulista. Só aí como informação, estou dentro de sala de aula desde 2001. Aí, as minhas piadas não são boas, tá? Mas fica valendo. A proposta, então, de hoje é segurança da informação. Ser ou não ser, eis a questão. É um dilema, então, que a gente vai tratar aqui de maneira bem objetiva. Eu gosto de trazer todo o início de fala sobre segurança, essa passagem do Sun Tzu, do livro Arte da Guerra, onde ele coloca ali algumas informações que são extremamente importantes quando a gente vai atuar em qualquer área, mas eu acho que elas se encaixam muito bem quando a gente fala de segurança da informação, que é a seguinte: você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Então, dessa reflexão nós precisamos nos conhecer, entender o nosso potencial e explorar. E aí, conhecer quem ali está à nossa volta, quem pode ser um potencial atacante, para poder saber como ele vai agir e antecipar esses passos. Alguns eventos que eu gosto de citar para que vocês possam correr atrás aí de participar: H2HC, CryptoRave, RoadSec e o nosso Latinoware com LatinSec, específico aí na área de segurança, tá? São eventos que eu considero muito bons, são eventos que trazem ali um recheio de informação muito legal, muito grande para gente. Eu quero trazer só um aspecto legal que eu acho que é extremamente importante antes da gente começar a falar sobre segurança, que é um artigo da Lei Carolina Dickmann, da Lei 12.737, lembrando que eu não sou jurista, mas só para colocar aqui para vocês. É o artigo 154A, que é invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede, mediante a violação indevida de mecanismos de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidade para obter vantagem ilícita. Isso é um crime, isso dá detenção. Então, a gente fala muito de ética quando vai trabalhar com segurança. E aí é importante a gente entender inicialmente esse artigo aqui, para que a gente não sofra nenhum problema, não corra riscos. Um aspecto muito importante é que teste de invasão sem permissão é crime da cadeia. Então, vamos fazer isso tudo com ética, com contratos, da maneira correta. Beleza, mas aí como que eu faço então para começar, né? O que eu preciso fazer para iniciar com segurança? Então, o primeiro passo é entender como que a gente pode se manter seguro. E aí eu trago um pensamento, né, um ditado popular que vem aí dos meus avós, meus pais, né, conhecimento popular. Prudência e canja de galinha
nunca é demais. E aí eu friso nessa frase a palavra prudência. Eu acredito que a partir do momento que a gente vai para o mundo da tecnologia, tudo que a gente for fazer, ele requer que a gente dê um passo atrás antes de executar qualquer coisa e tenha prudência quando a gente executar qualquer tipo de ação. Seja clicar num link, seja fazer uma varredura, tudo que a gente for fazer dentro da tecnologia, é importante que a gente tenha prudência. Falando então do que é importante para a gente começar a entender um pouquinho sobre segurança. É importante que vocês tenham uma base em redes de computador, conhecer um pouquinho de rede, né? Eu não vou citar aqui cronologicamente o que são os passos, e sim o que eu acho que são importantes, as informações são importantes para a gente ter colocadas aí. Então, entender um pouquinho sobre redes, entender conceitos como internet, e sim a internet enquanto rede, né? Intranet, extranet e 3 pontos que eu acho cruciais para a hora que a gente for mesmo para o mercado, que é entender VPN, entender proxy e entender anonimato. Essas coisas eu acho que são importantes para a gente iniciar, pelo menos esse primeiro passo de trabalhar com segurança dentro de sistemas web, redes, hardware hacking e tudo mais. É importante entender o protocolo de internet, né? O protocolo IP, que tem aí as suas duas versões, o IPv4 e o IPv6, e entender um pouquinho de binário, saber fazer ali os cálculos de binário, para que a gente possa manipular algumas varreduras de uma maneira um pouco mais prática, né? Melhorar o desempenho de alguma varredura. Então, para quem é da tecnologia, para quem já passou lá pelos primeiros anos de tecnologia, vai lembrar aí do cálculo que a gente faz para encontrar subredes, né, as máscaras, e aí eu faço uma referência ao nosso grande professor Paulo Creteu, né, que é um dos participantes, né, é um ativista muito forte. Eu já fiz já fui em algumas palestras, fiz alguns cursos de dentro lá do próprio Latinoware com ele, então é uma referência que eu trago nessa parte de redes, muito, muito bom mesmo. E a gente não pode esquecer de utilizar o Linux. Só que não utilizar o Linux como a gente faz em casa, né? Criar pasta, criar arquivo, mover, então, é alguma coisa um pouco a mais, né? É utilizar esse Linux como além do usuário doméstico. É sim trabalhar ali com um pouco mais de comandos, trabalhar ali no shell, entender como é que a gente faz alguns scripts, entender como que a gente pode unir comandos para manipular o nosso sistema e melhorar as nossas coisas. O que mais? E aí vem essa lista. Essa lista, ela apavora. Esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês, como eu disse, eu gosto de compartilhar informação. Então, esse conteúdo que eu estou trazendo não é um conteúdo exclusivo, é um conteúdo que, se tiver algum aluno meu, algum que já foi aluno de segurança meu, vai ver uma semelhança muito grande, se não for totalmente igual. Porque eu gosto de apresentar isso realmente para os alunos, né? De que forma que a gente pode caminhar de maneira sólida em segurança. E aí você vai me falar, nossa, eu preciso aprender tudo isso? Não, você não precisa aprender tudo isso, mas você precisa ter algumas noções sobre a maioria das coisas que estão aqui, porque vai fazer diferença na hora de você entender uma nova tecnologia ou de tentar migrar de uma coisa para outra. Então, primeiro, sistemas operacionais, e eu deixei o S grifado, porque é importante conhecer todos os sistemas e as suas estruturas. Trabalhar com virtualização, né? Trabalhar com containers, LXC, LXD, o próprio Docker, a programação, seja ela qual for, mas aqui eu dei um foco mais na web. Banco de dados e eletrônica, porque a parte eletrônica aí a gente traz, né? A parte do hardware hacking que eu acabei de comentar. O IoT, e aí a parte um pouco mais gerencial, né, administrativa, que é respostas a incidentes, gestão de risco, administração. E eu pus esse E e deixei esse quebra-cabeça. Porque, na verdade, a proposta não é que vocês se desesperem e façam tudo isso de uma vez só. E sim que vocês vão montando
pecinha por pecinha, galgando de maneira bem devagar todo esse conhecimento até vocês atingirem essa base sólida. Então, saber utilizar um computador, saber utilizar um sistema operacional de uma maneira avançada, conhecer conceitos de rede, é a parte aí que eu acho que é mais importante para um começo. Então, o que aconteceu, né, para a gente chegar nesse ponto que nós estamos hoje, né, com a segurança em altíssima evidência? Só vou tomar uma água aqui, eu peguei uma garrafa emprestada, né, que os meus filhos aqui me emprestaram, vou tomar uma água aqui. Muito boa a garrafa, viu? Hoje, a grande maioria das empresas e áreas de atuação dependem da tecnologia. Eu acho que isso ficou muito mais nítido com a pandemia, né? Acabou ficando muito mais escancarado essa dependência que nós temos de tecnologia, que às vezes, até com uma proposta do IoT, né, que é ser não percebido, ele estar em volta de nós, mas a gente não perceber, eu acho que a tecnologia ela estava já indo para esse caminho, e a pandemia ela escancarou essa dependência que a gente tem. Imaginem hoje, no atual momento, 10 minutos desconectados, 10 minutos sem internet nenhuma, né? 10 minutos aí sem a energia elétrica que nos traz a conexão. Problemas e motivações. Então, muitas coisas vieram acontecendo e aí motivou a tentativa de soluções, a tentativa de novas certificações, a tentativa de melhorar aí. Quanto mais a tecnologia caminha, mais problemas podem acontecer e mais soluções devem acontecer. E a Gabi comentou aqui, ó, imagina no Amapá. Galera, pensa bem, reflete sobre isso, como que eles ficaram lá. Tá? É extremamente importante mesmo a gente entender o quão dependente a gente está de tudo isso. O advento do IoT, né, da internet das coisas, essa daí não tem mais volta, é um caminho realmente sem volta, e isso vai trazer muitas vantagens, mas olhando pela segurança também pode trazer muitos riscos. É importante, então, a gente ficar ligado. Eu costumo dizer que a segurança ela faz uma analogia à medicina. E aí alguns alunos falam, mas como assim, né? Nós podemos ser generalistas, assim como o médico em início de formação, ele acaba terminando ali a primeira fase dele como um clínico geral, entendendo um pouquinho de cada coisa. E eu acredito que essa é a melhor parte, é a melhor fase quando você está trabalhando com segurança, é entender um pouquinho de cada coisa, fazer o seu arcabouço de conhecimento de uma maneira bem global, para que depois você escolha, não, eu gosto mais disso. E aí você vai se especializar naquilo. Não tentem fazer tudo, porque o tudo é muita coisa. Então, tenham uma boa base, mas sejam especialistas em uma área. E essa área, ela vai te trazer aí grandes frutos, com certeza. A gente pode trabalhar de maneira bem objetiva, né, numa gama geral, com segurança ofensiva, defensiva, investigação e mais uma série de outras aí que a gente pode citar, né, trabalhando aí desde iniciativa pública até iniciativa privada, numa gama monstruosa de possibilidades. Eu trouxe aqui um conceito e eu já puxo para vocês aqui uma reflexão. Segurança da informação é a área do conhecimento dedicada à proteção dos ativos de informação contra acessos não autorizados, alterações indevidas e a sua indisponibilidade. Essa referência, ela leva a gente direto aos pilares, né, aos conceitos sobre disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Então, ela vai levar para esse caminho na hora que vocês forem fazer aí, iniciar os estudos de vocês. Essa reflexão, eu vou até colocar todos aqui, porque é uma reflexão que eu trago que, para quem é da área de sistema, né, para quem já passou pela primeira fase aí de sistema, com certeza, em teoria geral de sistemas, em início, né, de sistemas de informação,
já deve ter ouvido isso, essa explicação sobre dado, informação e conhecimento. Mas aí eu trago a visão que às vezes o profissional de segurança ele precisa ter. É óbvio que se eu pegar um dado isolado, ele necessariamente não conduz a uma compreensão de um fato ou uma situação. Porém, para o profissional de segurança, se ele tiver um número de CPF, que de maneira geral, né, ele acaba sendo um dado pessoal, quando a gente vai trabalhar com cadastro, ele nos traz uma série de informações. Então, esse conceito é um conceito totalmente validado, mas que, além disso, o profissional de segurança ele precisa ter um olho diferenciado quando ele coleta as suas informações. Tá? Não vai dar tempo de eu falar sobre isso, mas o primeiro passo de um início, né, de uma tentativa aí de ataque, geralmente o invasor, a primeira coisa que ele fez foi levantar todas as informações. Então, isso para o profissional de segurança, que vai ser a defesa, né, que vai ser o defensivo, também tem que estar de olho, tem que estar atento. Quem detém a informação detém o poder. Eu vi aí, principalmente nessa fase de pandemia, né, diversas lives acontecendo, e eu vi muita gente falando sobre o novo petróleo, que a informação é o novo petróleo, né, a frase que foi cunhada por diversos palestrantes. Então, o que a gente precisa hoje, né, além de ter essa informação, é saber como usar. E eu acredito que todo profissional, independente da área, ele precisa ter esses conceitos ligados à informação, que é saber criar a sua informação, saber organizar a sua informação, fazer uma descoberta de informação, avaliar essa informação que ele tem e, acima de tudo, defender essa informação. Trouxe aqui para vocês, né? Depois eu não sei se a gente vai disponibilizar, né, os slides, mas eu posso deixar com a galera do evento aí para vocês. Tem um link que são as certificações mais bem pagas de 2020, né? Fazendo um overview bem geral aí, um pouquinho de como que a gente faz e qual que é o retorno disso. Esse aqui é o top 15 das certificações mais bem pagas. E eu gosto de colocar o destaque aqui para aquelas que são exclusivamente e especificamente ligadas à segurança. Aqui a gente tem um rol de 15 certificações, onde a maioria delas envolve, de uma forma ou de outra, segurança da informação. Mas eu separei aqui os que são muito mais específicos, que tratam diretamente disso. Então nós temos aí o CISM e o CRIST. Esses dois aqui, eles pagam, em média, $148 mil ano. Estou falando de 2020, tá? Não a gente entende, não é a realidade no Brasil ainda. Então, talvez isso aqui possa ser a realidade logo ali no futuro. Se você está pensando em estudar, em correr atrás, em trabalhar com segurança, então dedique-se, porque isso pode chegar para nós aqui. E, quem sabe, ter uma oportunidade fora do país. Então, aqui tem uma outra certificação. Eu separei só essas três, que eu acredito que são as mais específicas, que demonstram claramente a atuação da segurança da informação. Mas os outros, né, tudo que a gente fala de cloud, quando a gente fala em arquitetura, né, redes, tudo isso utiliza a segurança de alguma forma. Eu trouxe, então, uma generalização que eu costumo fazer em aula, para a gente tentar colocar os papéis específicos de quem são os hackers. Lembrando que a palavra hacker ela é muito mais ampla, ela tem ali uma coletânea de informações dentro dessa palavra que é muito maior. Então, hacker, basicamente, né, hoje ele é colocado como uma pessoa do mal, mas a gente tem algumas pré-definições aí. E eu trouxe algumas ideias que eu gosto de colocar em aula. Então, o White Hat, né, que é aquele cara que é um hacker do bem, um hacker bonzinho. Eu gosto de colocar o nosso querido Charles Xavier aí como o nosso White Hat. O Grey Hat, que é aquele cara que está ali, né, entre o bom e o mal, às vezes ele
faz tudo do bem, ele tem pensamentos bons, mas de vez em quando ele precisa fazer alguma coisa fora da lei, que é o Wolverine. O Black Hat, que é aquele que realmente é como a mídia propaga, né, o hacker enquanto sendo do mal, eu coloco como o nosso Magneto. E aí, temos todos nós, né, eu e quem está começando em segurança, né, assim como eu também tenho não muito conhecimento, mas a gente está sempre aprendendo, os Script Kids. Então, estamos nós aqui, ó, né, iniciando ali, dando essa cutucada, né? Como diz um amigo meu, batucando aí no teclado. Então a gente está dando uma batucada no teclado e conhecendo como que a gente inicia todo esse processo, né? Lembrando que eu, dessa idade, não sabia nem que existia notebook. Eu acho que dessa idade, acho que não tinha nem computador. Bom, não sei. Galera, então, o profissional hacker ético. Então, eu vou caminhando aí para o final dessa pequena explanação para vocês aí, falando um pouquinho sobre a ética, né? O papel, então, do hacker ético é testar, é fazer ali com que o produto, o sistema, a aplicação, a infraestrutura seja testada ao seu nível máximo para que a gente possa minimizar todos os possíveis problemas, todos os possíveis riscos que possam ocorrer, né? E aí eu trago, né, que ela vai ser, assim, próximo de algo aceitável. Por quê? Feito, né, como já se diz aí, feito é melhor do que bem feito. Então, em algum momento, esse produto, esse serviço, ele precisa ir para a produção, ele precisa funcionar, ele precisa ser colocado em funcionamento. E não há nenhuma garantia. A gente nunca vai conseguir garantir uma segurança 100%. Por mais que a gente faça, né, por mais que a gente tente, por mais que a gente percorra aí todos os caminhos, é impossível a gente conseguir uma segurança 100%. Por isso que os profissionais de segurança cada dia mais serão mais requisitados. E aqueles que tiverem melhor formação, que tiverem maior conhecimento nas suas áreas específicas, volto a lembrar, não do todo, e sim do específico, ele vai estar ali na frente, né, no topo da tabela. Então, não existe uma segurança 100%, né? Você pode usar todos os equipamentos de proteção, que sempre vai ter uma falha aí. Falando, então, rapidamente de penetration test. Eu sei que quem entende de inglês, ou quem entende um pouco de inglês, se traduzir isso ao pé da letra, pode ficar um pouco estranho. Tá? Mas é exatamente assim que o termo ele é tratado fora daqui. Mas, para dentro do Brasil, a gente traz isso de uma maneira um pouco mais leve, né? Que é o teste de invasão, ou teste de vulnerabilidade, teste de intrusão, coisas desse tipo. Então, ela é a principal ferramenta que um hacker ético pode ter na mão hoje, né? Que ele se utiliza de técnicas que fazem esses testes de estresse, seja em segurança, seja em rede, seja em aplicação, em sistema, em infraestrutura, aonde for. Ele tem ali técnicas específicas que fazem a tentativa de explorar vulnerabilidades que possam existir num sistema. E aí, eu gosto muito dessa frase, né, que diz que o lema do hacker ético é invadir para proteger. E eu trago comigo que essa proposta de conhecer como o processo acontece do lado negro da força, né, do lado mal, é extremamente importante para que você aplique regras de proteção do lado bom da força. Por quê? Se você entende como que os atacantes eles fazem para explorar uma vulnerabilidade, é muito mais simples, não diria simples, mas é muito mais fácil você enxergar como que você precisa defender. Então, esse lema aí, né, do hacker ético, invadir para proteger, para mim, ele encaixa muito bem. De maneira aí geral agora, puxando aí
esses últimos 6 minutos de desespero que vocês têm. Teste de invasão é um processo de análise detalhado do nível de segurança de um sistema ou rede, usando a perspectiva do infrator. Eu dei um remix aqui, né? O objetivo principal é simular de forma controlada. Pensem bem nisso. Simular de forma controlada um ataque real, que normalmente é executado por um criminoso. Galera, vocês nunca vão atacar diretamente um sistema de um cliente. Existe todo um contexto, existe todo um escopo, existe toda uma reunião com um contrato onde se define como que isso vai ser feito, né? Que se define ali diversas métricas para que vocês tomem cuidado de não derrubar de uma maneira quase que definitiva o sistema de uma empresa. Então vocês precisam ter esse cuidado. E eu gosto de dizer para os meus alunos que a gente tem que observar os sistemas com os olhos de um lobo, mas nunca ser um lobo. Então a gente observa com os olhos do infrator, mas a gente nunca age contra o nosso cliente. Nunca vai ser realmente esse infrator. Algumas ferramentas aqui que eu posso mostrar, né, para vocês, que é o nosso Kali, acho que o mais conhecido de todos, né, o Kali Linux é o que tem aí a maior vitrine por causa da Offensive Security. O Parrot, que eu também gosto muito, é um sistema que muitos alunos gostam porque ele é bem bonito. O Backbox, Samurai, Web Testing, Deft, Santoku, Kine, e aí a gente tem um monte, né? Black Arc, e a gente tem um montão aí de sistemas baseados em Linux. E baseados em Windows, né? Lógico que baseados em Windows, as ferramentas dispensam comentários. É só uma brincadeira, tá? Espero que ninguém esteja tentando me matar. Eu sei que muitos aí ainda utilizam o Windows. É uma ferramenta boa, tem algumas ferramentas para segurança, sim, né? A galera utiliza, mas é só para a gente quebrar o gelo, né? Como eu disse lá no começo, nós devemos conhecer todos os sistemas operacionais. A gente não precisa usar, mas a gente tem que conhecer todos os sistemas operacionais. Galera, então eu deixo aí, né, para vocês essa frase, que a corrida para a excelência, ela não tem linha de chegada. Por isso, melhore sempre. Gostaria de agradecer demais mais esse convite do Latinoware, agradecer aí toda a galera, né, o Ciríaco, o Silvio, ó, não vou citar nomes porque eu vou esquecer de alguém, mas assim, toda a galera que sempre me recebeu muito bem, que sempre criou esse evento aí com toda a dedicação, com todo o amor e todo o carinho, que eu sei que eles lutam bastante para poder fazer isso funcionar. Se vocês quiserem continuar esse papo aí, né, minhas redes sociais, BiraZN, em qualquer lugar, vocês vão me encontrar, beleza? Sigam aí no Instagram, no YouTube, no Telegram, ou se quiserem mandar um e-mail para mim aí, entre em contato comigo, a gente continua esse bate-papo pelas redes sociais, beleza, galera? Um abração a todos aí, espero vê-los em outras palestras e em outras edições do Latinoware. Grande abraço.